Então, meus irmãos, vamos pegar o Apocalipse no capítulo 17. Amém? Amém. No capítulo 17, nós vamos falar de um tema que começamos a usar hoje na escola bíblica em áudio e enviamos para vocês, para quem está conosco no grupo de WhatsApp. E também falamos ontem no resumo, fizemos um grande resumo do tema O Cordeiro, que é um tema que vamos estudar durante os dias, que é um nome usado principalmente no Apocalipse. Eu vou já dizer para você que não ouviu ontem o motivo do Apocalipse usar muito a expressão O Cordeiro, tá bem? Então, no Apocalipse 17, apenas no verso 14, se lê assim, quem já achou, diga glória a Deus. Então, o texto diz: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão como ele, chamados, eleitos e fiéis. Amém? Amém. Então eu quero falar aqui hoje, pode sentar, em nome de Jesus. Por que a Bíblia coloca ele como cordeiro? Vou repetir apenas para você que não veio na vigília ontem, ou que está aqui, ainda não pegou nossa mensagem de áudio de ensino que gravamos todo dia para enviar para cá, nessa igreja principalmente. Então, cordeiro é porque é como o livro de João apresenta ele no capítulo 29, que ele é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele é chamado de cordeiro porque ele tinha que morrer pelos pecados da humanidade. Só que para muitas religiões e até mesmo para muita gente que diz que é do cristianismo, Cristo está morto. Ele morreu e hoje ninguém precisa mais dele, ninguém quer falar com ele, ninguém ora no nome dele, ninguém quer interesse de estar junto com ele para nada, e porque para eles ele é um cordeiro morto. Bem, só que o livro de Apocalipse é um dos livros da Bíblia que exalta o nome dele, porque aparece ele em eventos fazendo coisas no Apocalipse que só Deus pode fazer. Aleluia, Jesus. Então, como você leu nesse texto, e de amanhã em diante vamos estudar várias ações do Cordeiro dentro do período da época de João e depois de hoje, porque ainda tem muita coisa que ele ainda vai fazer depois de hoje. O Cordeiro, como a gente já leu, que um dia ele vai voltar, Apocalipse 6, 16, 17, que os ricos, e qualquer um, pobre e rico, quando ele voltar, vai se esconder nas cavernas, nos rochedos, vai dizer para os rochedos e para as cavernas: cai sobre nós, nos esconde da ira do Cordeiro, porque chegar o dia da sua ira e ninguém vai poder suportar. Então hoje, para a multidão de religiões, ele é um morto. Para o cristianismo, ele é um cordeiro vivo. Aleluia. E não é apenas um cordeiro, é apenas uma expressão, porque o mundo diz que ele está morto. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, que foi fundada há 100 anos atrás, diz que quando você orar, nunca use o nome de Jesus, use apenas o Pai. O islamismo, que foi fundado 600 anos depois de Jesus, o Islã é só Deus. Cristo nunca entra em nenhuma oração deles. Já Cristo disse em João 14: tudo que tu pedir em meu nome, eu farei. 14, 13 de João.
Aqui no texto que a gente leu hoje, eu quero gastar alguns minutos rapidamente, porque na madrugada, se Deus permitir, que tem mais tempo, são 80 minutos, em 4 minutos, 4 mensagens de 20 minutos, que eu gravo todo dia, se Deus permitir, vou trazer essa mensagem mais explicada, então agora eu vou fazer um resumo. Então lá diz que o Cordeiro vai vencer. Ali está falando de uma grande batalha, que um dia ainda vai acontecer. Então um dia o mundo ainda vai se levantar com uma grande perseguição contra o cristianismo. E aqui está dizendo que os que são eleitos e fiéis vão vencer com ele. Pergunta para teu irmão, tu é fiel? Pergunta para teu irmão, tu é fiel em quê? Por que no Apocalipse 2:10 ele, Cristo, diz para uma igreja: ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida? Qual é a fidelidade que nós temos para que ele diga: você é um vencedor? Por que nas cartas do Apocalipse, capítulo 2 e 3, 7 vezes, um para cada igreja, uma para cada carta, ele diz: aquele que vencer receberá isso, isso, isso que eu vou dar. O vencedor. Então, o vencedor do Apocalipse 17, no versículo 14, ele se é chamado de eleito e fiel. Então, primeiro, eleito. O que é um eleito, irmão? Eleito é igual aí uma comparação do que se faz aí nessas eleições aí, entendeu? Fulano é vereador porque alguém votou nele e conseguiu se eleger. Só que o cristianismo não é assim. É uma palavra para o termo escolha. Aquele que ele escolhe. A Bíblia diz: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mateus 22:14. Muitos ele chama, mas pouco ele escolhe. E o motivo nós vamos dizer já aqui. Primeiro, ele é chamado aqui de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Depois nós vamos estudar ele como Todo-Poderoso, de Apocalipse 1:8, que ele diz para João: João, eu sou aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Foi assim que ele se apresentou para João, capítulo 1 de Apocalipse, o Todo-Poderoso. Quer dizer, ninguém tem poder igual ele, líder de nenhum tipo de religião, nenhum rei de nenhuma terra, nenhum presidente de república, nem os canhões, nem as bombas atômicas dos Estados Unidos, ou Rússia ou Israel, são poderosas como ele. Amém? Amém. Por isso, depois nós vamos estudar na história em área. Se der tempo, na quinta-feira estaremos aqui. Eu devo voltar para Alcântara amanhã, se Deus permitir. Mas na quinta, se Deus permitir, quero que você venha aqui para o estudo bíblico a partir de 7:30 da noite, para a gente estudar sobre o Cordeiro. Multidões de ações que estão no Apocalipse, quem está dirigindo essas ações é o Cordeiro. Por que, de novo eu repito, por que ele é chamado de Cordeiro? Porque para o mundo ele está morto, mas no cristianismo verdadeiro ele está vivo. E ele fala para o seu povo, e ele dirige, ele dá vitória para o seu povo. Para quem? Para os eleitos e fiéis. Eu bati o irmão, tu é fiel em quê? Ele te chamou para ser fiel. Qual é a fidelidade que tu tem? Bom, então, primeira fidelidade. O texto de Apocalipse 17:14 diz assim: ele é Rei dos Reis, mas ele é Senhor dos Senhores. O Rei dos Reis, vou já explicar rapidamente. Ele é Senhor. Senhor por quê? Que ele diz que está acima de qualquer senhor do planeta. Aleluia. Os reis, porque na época essa expressão era muito usada há 2000 anos atrás, quando foi escrito o Apocalipse. Os senhores daquela época é porque eles eram donos de escravos, homens ricos, poderosos. Então eles davam ordem para os escravos
eles automaticamente obedeciam. Cristo é chamado de Senhor porque ele tem servo. Em vez de escravo, ele tem servo. Ou melhor, pessoas para servir. Paulo, quando escreve em Romanos, capítulo 1, verso 1, ele diz: eu, Paulo, servo de quem? De Cristo. Romanos 1, Aleluia. verso 1. Eu, Paulo, servo de Cristo. Porque ele estava a serviço, praticando o serviço de várias maneiras. Uma das maneiras era pregar o Evangelho. A minha pergunta é: você está pregando o que para os outros? Fala de futebol, de novela, de Netflix, de não sei o que, e está pregando o quê? Então, uma das coisas que tem que fazer é servir, pregando, falando, avisando, alertando. Primeiro, quem é o Cordeiro? Por que esse Cordeiro é chamado de Senhor dos Senhores? Então, Senhor, a palavra Senhor do grego Kyrios quer dizer dono. Amém? Ele é dono. Glória a Deus. Então, aqui na Bíblia, eu andei escrevendo algumas coisas sobre esse que a gente vai estudar na madrugada. Senhor, olha aí, ó. No dia que Jesus nasceu, ali em Lucas 2, 11, anjos apareceram para dar essa notícia para pastores que estavam ali. Os anjos disseram para os pastores: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Senhor, o Cristo. Ele não disse nasceu mais um, nasceu qualquer um Senhor. Ele usa o verbo no singular, o Senhor. Não tem dois, nem três, é só um. Que ele está dizendo: não tem mais outro, é só esse que nasceu. Foram os anjos que chamaram ele de o Senhor, no dia que ele nasceu. Lucas 2,11. Aqui, ó, 1 Coríntios 12, 3. Paulo diz: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então significa que tem gente que é vazio de Deus, nunca vai entender ele, Cristo, como o Senhor, o Cordeiro como o Senhor. Porque se você tiver o Espírito Santo, ele vai dizer: não apenas chame ele de Senhor, mas se tu chamar ele de Senhor, é porque você está dizendo que você é servo. E se você serve, vai procurar o serviço que ele tem para ti. Onde está? Aqui na Bíblia. Ou então vai orar: Senhor, me mostra qual é o serviço. Por que que lá na Bíblia Jesus disse, Mateus 25, 30, lance o servo inútil nas trevas exteriores, lá na pranto e ranger de dente? Muito que não serviu para nada e chama ele de Senhor, não tem vaga lá no céu, vai queimar. Foi ele que disse, não fui eu. Mateus 25, 30. É um servo que não serve para nada. Uma igreja, você imaginou se todos os membros de igreja fossem Mateus 25, 30, que diz: irmão, para pregar, não vou; irmão, para contribuir, não vou; irmão, visite fulano, não vou; irmão, vem orar, não vou; estudo bíblico, não vou. O mundo está cada vez pior, porque Deus quer o servo para servir, para ajudar os outros a sair da mão do diabo. Onde foi que disse isso? 2 Timóteo 2, 24. O servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos, instruindo com mansidão os que resistem, para ver se Deus dá arrependimento para aqueles que estão presos na mão do diabo. O servo para libertar pessoas que estão na mão do diabo. Com o quê? Com a palavra de Cristo, com o ensino que está na Bíblia. Amém? Aí aqui, ó, Mateus 7, 22. Nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu, somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, preguei no teu nome. Ele diz: aparta-te de mim, tu que pratica iniquidade. Então aí já é outro problema. Não adianta saber que ele é o Senhor dos senhores e eu vivo dizendo: sou servo, mas vivo na iniquidade. Digo para teu irmão: vai estudar a Bíblia, irmão. Por que que é mistério no Apocalipse? Porque está oculto para quem não lê, para quem não sabe, não tem interesse.
misericórdia. Então, Senhor, aqui ó, Filipenses 2:11 diz que um dia todo joelho vai se dobrar diante dele e toda língua vai confessar o quê? Ele é o único Senhor. Quer dizer, se hoje eu não quero dizer que Ele é o único Senhor, se eu morrer hoje dizendo não acredito, minha religião nunca ensinou isso, problema meu, eu não entendo, não creio, eu sou incrédulo. Mas se você morrer hoje na incredulidade, sem ser o servo dele, o anjo que é maior do que 300 mil postes vai agarrar na tua orelha e diz: lá tu não te ajoelhou para ele, aqui tu vai te ajoelhar para ele, e tua língua ainda vai ter que dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque se tu não te ajoelhar, o anjo vem te dar um cascudo lá na hora que tu vai ver. Lá vai ter os generais, os presidentes de república, os comunistas, vai estar tudo ajoelhado se morrer, sem ouse dizer: só o Senhor é Deus. Amém? Amém. Então, aqui ó, aqui em Atos 2:36, Pedro pregando diz: Deus o fez Senhor e Cristo. Que coisa interessante. O próprio Deus, o Pai, porque tem o Pai e o Filho. E o Pai disse: o Cristo vai ser tu. Tu vai ser o Senhor de Israel, do Brasil, desta igreja. E onde tiver alguém que quer ser servo teu, foi a ordem do Pai, tá certo? Não foi religião, não foi ele que quis, foi o Pai. Aqui em Marcos 1:3, João Batista pregando, ele dizia para as multidões: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Marcos 1:3, ele pregava para Israel, sabe por quê? Eles iam: João Batista, me batiza, João Batista. Aí eles: arrependei-vos, arrependei-vos, o Senhor está chegando. Era Cristo que estava vindo ali para começar a pregação para eles de salvação. Aí ele gritava em Marcos 1:3, porque não tinha microfone, era multidão para ouvir. Ele dizia: arrependei-vos e prepare o caminho para o Senhor. E nós, qual é o caminho que nós estamos andando? Que nesse caminho ele está dizendo: esse caminho é eu e Deus que estamos andando junto. Quando eu ando, se Ele é meu Senhor, onde estou, Ele está comigo. Quem disse isso foi João 12:26, o próprio Cristo. Onde eu estiver, estará o meu servo. Se você é meu servo, siga-me. E onde eu estiver, meu servo vai estar. E meu Pai honrará. Agora, se a gente não tem esse interesse, não pode dizer: eu estou com Jesus, Ele está comigo. Como? Se tu não é servo dele. Mas se tu for servo, uma das coisas que Ele garante é que onde você está, Ele vai estar contigo. Pode ter guerra, pode ter luta, Ele está lá, e na hora certa a vitória é tua. Aleluia. Ah, já 8 horas, já parei. Stop, estopei, parei. Não vai ter que um ensaio agora aí? Não vai ter um ensaio aí agora? Então já acabei, tá bom? Olha, tem muito aqui para me falar sobre isso. Tá, mas para encerrar agora, rapidamente, vou encerrar agora. E eu peço que você vá para me ouvir, por favor. Não deixe essas aulas que eu dou. Eu faço aula, eu não sei pregar, eu sei ensinar. Não deixe o ensino que eu envio todo dia na madrugada. Não jogue fora, isso não é lixo. São revelações do Apocalipse que quem não ouve, não quer saber, nunca vai descobrir que um dia vai ter que se ajoelhar para Ele. Tá bom? Então que você ouça. E Deus te abençoe. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu vou passar o trabalho aqui para o dirigente meu amado Pablo, que está dirigindo o trabalho. E por favor, aqui é só um resumo, que tem muito mais. Eu não falei nem 10 centavos do que nós vamos falar, se Deus permitir, na escola bíblica, pela madrugada em áudio. Tá? Me ouça, por favor, que tem muito para ser falado, porque o tempo aqui não deu para me falar. Tá? Na quinta-feira
quarta-feira, peço que você tenha um estudo bíblico, que tem muito para falar sobre o Cordeiro. As ações que o Cordeiro vai fazer no fim dos tempos. Uma delas tem Apocalipse 6, 1 e 2. Ele vai abrir os 7 selos, e cada selo que ele abrir é um flagelo que ele vai enviar para a humanidade. Fome, peste, guerra, morte, perseguição, de maneira tremenda. Ele que vai enviar para a terra. É o Cordeiro que vai abrir os 7 selos. Apocalipse 6, 1 e 2. Então adore ele agora, sirva ele, para você não enfrentar o que vai acontecer em Apocalipse 6, 1 e 2 e outros eventos para a humanidade perdida. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado, querido papai, por esta palavra, por esse povo que está ouvindo,